O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje a segunda da série de 4 entrevistas com o escritor, jornalista, tradutor e professor universitário Juremir Machado da Silva. Além de ser formado nos cursos de jornalismo e história pela PUC, onde coordena o programa de pós-graduação em comunicação social, Juremir é doutor em sociologia pela Universidade Paris V, René Descartes, Sorbonne. Vamos seguir a trajetória institucional da Faculdade de Direito de Porto Alegre, hoje Faculdade de Direito da URGS, vinculada a 3 de seus alunos, que posteriormente se tornaram personalidades de destaque no cenário político brasileiro: Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini e João Goulart. O tema do programa de hoje é o perfil do agente político do Rio Grande do Sul no início do século XX. Boa noite, Juremir. É um prazer te receber de novo aqui no nosso segundo programa. Eu aqui agradeço, boa noite a todos e espero ser convidado muitas vezes. Ah, que bom! Juremir, no teu entendimento, a implantação e o advento dos cursos superiores no Rio Grande do Sul em finais do século XIX, em especial a Faculdade de Direito de Porto Alegre, possibilitou um novo perfil de agente político? Certamente. O Brasil viveu um século XIX de grandes transformações. Eu diria até que o século XIX, no Brasil, ele se encerra um pouco antes. Ele se encerra com a abolição da escravatura e com a proclamação da República. E aí começa um novo século, e que também é um século, do ponto de vista mundial, ocidental, de muita crença no papel transformador da ciência. E claro que o Brasil não podia ficar totalmente à parte disso. A ciência, ela vem para o Brasil principalmente pelo viés positivista, que ao menos, inunda as faculdades e também as mobiliza. Qual é a ideia? A ideia é de progresso, de clareza, de desenvolvimento, de educação. No fundo, aqueles fundamentos que valem até hoje, embora não tão marcados pelo positivismo. A ideia de que o que muda o mundo é a educação. A educação deve ser um instrumento de progresso. O progresso deve estar ancorado na racionalidade, que é um instrumento de modernização. E para isso, era preciso organizar instituições que fossem capazes de assegurar essa transmissão de saberes de forma mais organizada, mais orgânica, mais sólida. Com o positivismo, havia uma certa contradição até um determinado momento. Porque os positivistas, rigorosamente falando, eles eram defensores de um conhecimento aberto. Eles não acreditavam muito em diplomas. Eles achavam que se a pessoa fosse competente numa área, ela podia passar um exame e se ela conseguisse demonstrar o seu saber, ela não teria por que passar por toda uma fase de escolarização. Eles eram um tanto assim anticartoriais nesse sentido. Mas isso logo se viu que não tinha como funcionar. E que realmente para assegurar aquilo que eles desejavam, que era um saber transformador, precisava da consolidação de instituições. E foi isso que aconteceu. Nós começamos assim, o percurso do Brasil foi um percurso de faculdades isoladas, que depois se associaram, ou se expandiram, se transformaram em universidades, e que foi todo um percurso no sentido de assegurar a modernização do Brasil, em nome desse progresso que o país necessitava, para, através da comunicação, assegurar a construção de um país que conseguisse romper todos os seus laços de colonização, de desigualdade e tudo mais. E nesse sentido, a gente pode perceber também, dentro dessa mudança do perfil do político, que a figura do chefe político guerreiro, baseando as suas forças no seu carisma e nos seus grupos armados do mundo da estância, ele acaba tendo que se utilizar de outros recursos, como o próprio título escolar. Então a lança foi sendo superada pela pena.
ao longo do século XX? É muito interessante essa pergunta, porque o chefe político da época, final do século XIX e as primeiras 3 décadas do século XX, principalmente, ele é uma mistura de tudo isso. Ele é um guerreiro, volta e meia ele tem que montar a cavalo e ir para as coxilhas. O Borges de Medeiros, em 32, ainda montou a cavalo e foi lutar contra o seu ex-pupilo Getúlio Vargas, porque ele ficou do lado dos paulistas. Mas até 32, e mesmo um pouco depois, esses chefes políticos ainda faziam essa atuação com várias facetas. O sujeito era ao mesmo tempo o bacharel, o guerreiro e o administrador. Então, o sujeito precisava ser realmente muito complexo, porque precisava ter virtudes bélicas, ser valente, ser corajoso, ser bom cavaleiro, ser um intelectual, dominar as leis, ser um orador, porque era também muito importante saber falar. Era um tipo de personagem que exigia esse termo que tu falaste. Tinha que ter muito carisma, porque era uma dominação carismática. Não bastava ter saber, não bastava ter coragem, precisava juntar todos esses elementos. Eram líderes muito completos e complexos. Talvez por isso a gente tenha a sensação hoje de que não existem mais grandes líderes, porque o parâmetro, no fundo, é aquele: o líder guerreiro, intelectual, administrador, orador. Hoje, na verdade, a gente não precisa de tudo isso. Então, hoje, de repente, a gente tem um bom administrador, sem nenhum carisma, não sabe montar a cavalo. Então, nos dá aquela sensação de que as figuras de hoje são pálidas em relação àquelas figuras maiúsculas que faziam de tudo um pouco. O sujeito era um pouco um personagem de romance, de capa-espada. Um dia a cavalo lutando nas coxilhas, no outro dia discursando, citando autores inúmeros e expressões em latim. Mesmo que fosse apenas um verniz de cultura em determinados casos. Muitas vezes era um verniz, mas nem sempre. Por exemplo, o Getúlio mesmo tinha uma base muito sólida. A gente vê isso, a base de conhecimento do Getúlio, pelo discurso dele, a formatura dele na Faculdade de Direito. Chegaremos lá. Então. Chegaremos lá agora, inclusive. Né, Guta? Pois é. A gente tinha pensado nessa pergunta. O discurso de formatura do Getúlio Vargas em 1907, como orador da sua turma, parece ser recheado de cientificismo, sedução por Nietzsche e críticas ao cristianismo. Como se organiza a visão de mundo desse Getúlio prestes a se tornar bacharel em Direito? É muito interessante. O discurso de formatura do Getúlio é um documento importantíssimo porque revela o que ele foi e o que ele seria. Para situar. Primeiro que é um discurso de 41 páginas. Um negócio imenso. Eu fico pensando se as pessoas conseguiram ouvir tudo. Eu fico imaginando assim, o auditório lotado, ele fazendo aquele discurso, bom, é uma época sem ar-condicionado e tudo mais, como é que as pessoas se sentiram do ponto de vista climático, é longo, e eu não contei, mas seria um exercício interessante de contar quantos autores ele citou, porque não é só Nietzsche, é uma profusão, vai dos gregos até o século XIX, ele cita escritores, ele cita sociólogos, ele cita filósofos, é um mar de citações. Ele condensou ali tudo que ele tinha lido e que o tinha impressionado. E, claro, Nietzsche, o tom nietzschiano é muito forte na crítica ao catolicismo, principalmente o papel do catolicismo em relação à mulher, porque ele acusa fortemente o catolicismo, o cristianismo, de terem secundarizado a mulher, de terem menosprezado a mulher, de terem colocado a mulher num papel secundário. E ele faz uma espécie ali de elogio à condição feminina. Então, primeiro aspecto que chama atenção é isso, é um discurso anticristianismo, e fortemente defensor da mulher. Mas também tem outros aspectos que chamam muita atenção no discurso, um deles, que eu sempre falo, porque é um tanto surpreendente, é quando ele fala da escravidão. Ele diz assim, bom, a escravidão que hoje só pode ser vista como uma ignomínia ou algo assim, no seu tempo foi um progresso.
Ela diz isso. É preciso pensar que em 1907 nós estávamos há 19 anos apenas da abolição. Na prática, a abolição ainda nem tinha cumprido todos os seus efeitos. O racismo era muito grande, a condição do negro ainda era muito difícil. E ele expressa esse tipo de pensamento que é bem típico do imaginário daquela época. Então, um aspecto da tua pergunta muito boa, porque caracteriza isso, ele está fortemente marcado pelo cientificismo do século XIX, de Spencer, ele é marcado pelo positivismo, pelo cientificismo, por Saint-Simon, por Spencer, por Comte, por toda essa turma. Pelo viés biológico, pelo viés sociológico, pelo viés filosófico. O que a gente dá para dizer? Estava ali inteirinho um jovem de classe abastada, com muita leitura, com uma perspectiva positivista e com uma visão de mundo que a gente poderia chamar assim de modernizante conservador, que é o que ele seria a vida toda. O sujeito que é conservador, no sentido de que ele é pela ordem, de que ele é pela organização social nas suas diferentes classes, mas que quer a modernização do país e que acredita na possibilidade de transformação pelo conhecimento. Então é quase assim uma carta de intenções. A gente enxerga o Getúlio de 1930 no discurso de 1907. De resto, o Getúlio tinha sido, na Faculdade de Direito, um personagem bem interessante, porque ele participou de várias coisas. Assim. Ele participou, por exemplo, de um jornal positivista. Ele participou, uma vez teve um comício em defesa do Fernando Abbott, que era o candidato de oposição ao candidato do Borges de Medeiros, e veio um sujeito que era um grande orador, o Pedro Macir, fez assim estava fazendo um grande discurso, e foi lá uma turma, inclusive o Getúlio, chamado Bloco Castilhista, para ficar provocando, interrompendo, sacaneando o orador. E o orador era bom e respondia o que eles diziam, até que alguém deu um tiro. Especula-se, embora nunca se tenha tido a prova, de que quem deu o tiro para cima foi o Getúlio. Todos os outros se desculparam e disseram que não tinham dado. Ele ficou quieto, que era bem do jeito dele enigmático. Tudo isso para dizer o seguinte: o Getúlio foi um personagem sensacional daquela época. Ele aprendeu muito na Faculdade de Direito. Ele leu muito, ele se consolidou como um homem de ideias e com um projeto a desenvolver ali na Faculdade de Direito. Nesse caso específico até desse comício, há umas passagens que a filha dele, Alzira Vargas, teria perguntado para ele. E ele não respondeu. Não respondeu afirmativamente sobre a situação, né? Não. E é interessante... Mas ele sorria. Ele sorria. Que era uma maneira de confirmar. Foi o jeito de acabar com aquela situação, talvez. Exato. E é interessante notar que, inclusive nesse caso, independente de saber se Getúlio deu o tiro ou não, mas de ver que essa lógica de utilizar uma arma ainda estava presente, ou seja, muito a questão presente da oratória, né, da política mais institucionalizada, mas também se acaba com isso a bala ainda. Né? A lógica da força da violência está presente com essa questão. Era a espada, a pena, o verbo e a lei. Isso aí o tempo inteiro. Tu dominavas o teu espaço público utilizando esses 4 instrumentos. Ora um, ora outro, ora todos. Qual era o objetivo? Dominar pela lei, dominar pelo verbo, dominar pela pena. Mas quando não era possível, se ia para o campo de batalha. Daí um pouco a nossa tradição golpista. Nós temos uma longa tradição golpista, embora isso seja meio contraditório, até no sentido neutro da palavra. No sentido de que quando há crise, se busca resolver a crise fora da constitucionalidade. Nós não estamos gostando, vamos derrubar. É uma coisa que está meio que acontecendo agora, que aconteceu o tempo inteiro. O Carlos Lacerda era golpista, todos eram golpistas, todos quando eles não gostavam de um governo, nós temos que retirar esse governo. Existe uma tradição, aconteceu 50 vezes no Brasil. E, bom, está enraizado no nosso imaginário. Professor, falando agora sobre um outro discurso também conhecido, o discurso de Alberto Pasqualini, como orador da turma de formandos da faculdade em 1929, ele afirmou que a organização política e econômica daquele momento não correspondia aos anseios morais e materiais da coletividade, promovendo uma enorme desigualdade social, e que o direito e a política deveriam acompanhar as demandas sociais vigentes e as revoluções, embora condenáveis como princípio,
poderiam ser explicadas como consequência de um Estado à beira do colapso. Nós vislumbramos aí já os ares da Revolução de 1930? A qual o Alberto Pasqualini daria o seu apoio. O Pasqualini já é um personagem bem diferente, porque ele tem, assim, na formação dele, ecos do positivismo, a própria ideologia trabalhista, que ele, em grande parte, ajudou a construir do ponto de vista filosófico, é uma mistura do positivismo francês com a doutrina social cristã, que ele foi muito influenciado por discursos papais, por encíclicas papais, e também com o trabalhismo inglês. Ele conseguiu misturar tudo isso e fazer uma coisa brasileira, no sentido de dizer, olha, em vez de ficar tentando, como queriam os comunistas, opor capital e trabalho, nós precisamos fazer com que o capital e o trabalho coopere. São aliados capital e trabalho. Mas evidentemente que ele não era ingênuo, e ele tinha uma perspectiva progressista e de muita sensibilidade social. Ele sabia que havia um fosso gigantesco entre o trabalho e o capital, e que, em prol dos dois, mas inclusive do capital, era preciso diminuir esse fosso. Também é preciso levar em conta que, ao contrário do Getúlio, que vinha de uma família abastada, o Pasqualini não era de família rica, não era família abastada. O percurso dele é um pouco mais complicado, mas ele vai encontrar na Faculdade de Direito e na vida jurídica e depois política um instrumento de ascensão social. Se para o Getúlio e depois para o Jango foi uma questão de simplesmente de consagração e legitimação de uma condição social que eles já tinham, para o Pasqualini foi uma condição de abrir caminho para a ascensão social. E desde o princípio, já nesse discurso aí que ele fez, aliás, um dado curioso, o Pasqualini, ele deveria, a formatura foi adiada. Ela aconteceu em 1929, mas ela deveria ter acontecido antes, ele adoeceu e eles adiaram a formatura. Acho que adiaram por quase um ano a formatura, ou pelo menos por um bom tempo. E o Pasqualini, ele foi um sujeito que já era diferente desses outros aí, porque ele tinha, digamos assim, a capacidade oratória, mas ele não era um guerreiro. Ele já não tinha, embora ele tenha sido major depois, tenha participado da Revolução de 30 e tudo mais, ele já não era o perfil exatamente do Getúlio, do João Neves e de outros. Ele já estava numa fase, uma geração posterior, ele já estava numa nova fase, digamos assim, mais moderna de tudo isso aí. A contribuição dele foi grande do ponto de vista intelectual, porque ele foi mais intelectual do que o Getúlio, ele foi mais intelectual do que o Jango. Ele realmente foi um pensador. Ele trabalhou no sentido de consolidar uma doutrina, porque não tinha doutrina nenhuma. Eram intuitivos, eles liam daqui, liam dali, tinham fragmentos de cultura de tudo quanto é lado, mas eles não tinham uma doutrina organizada. E, nesse sentido, o grande ideólogo do trabalhismo é o Pasqualini. É um pouco aquela história de sempre. Tem um que é o chefe carismático e que realmente vai fazer a coisa avançar, mas tem alguém que precisa construir as ideias. Se até um certo ponto o ideólogo da Revolução de 30 foi João Neves da Fontoura, precisava depois alguém que construísse uma ideologia não só para a Revolução de 30, mas para algo mais duradouro. E aí que o Pasqualini entra, e eu acho que boa parte também do que ele seria já está no discurso dele de formatura na Faculdade de Direito. Bom, então vamos continuar conversando no próximo programa. Boa noite, Juremir. Boa noite e até breve. Apresentamos hoje a segunda da série de 4 entrevistas com o escritor, jornalista, tradutor e professor universitário Juremir Machado da Silva. O tema de hoje foi o perfil do agente político do Rio Grande do Sul no início do século XX. Na próxima semana, falaremos sobre as possíveis inspirações para a Revolução de 1930 na Faculdade de Direito e o início da Era Vargas. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, Jefferson Gomes. Edição, Kleber Trindade. E mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.